Fala pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo de teste de Excel para entrevista. No vídeo anterior a gente fez a parte 1, que foi da questão 1 até a questão 5, falando de PROC-V, a função se aninhado, soma C com cont C, formatação condicional e funções de texto, ok? Hoje na parte 2, nesse vídeo a gente vai falar sobre índice mais CORRESP, validação de dados, PROC-V com erro, tabela dinâmica e gráfico. Então, hoje a gente vai tratar aqui a parte 2 desse vídeo. Se você não acompanhou a parte 1, é só voltar. Tem um vídeo anterior aqui, onde a gente fala sobre essas 5 primeiras questões aqui. E no vídeo de hoje a gente vai seguir com as 5 últimas para a gente fechar esse vídeo de teste de Excel para entrevista, beleza? Bom, antes da gente começar, não deixe de curtir, compartilhar o vídeo. Compartilhe o vídeo com aquela pessoa que está fazendo processo seletivo, pode ajudar ele, pode ser importante. Não deixe de compartilhar o vídeo e, claro, se inscrever no canal, para que você possa acompanhar os próximos vídeos. Tem vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? Bom, galera, então, sem enrolação, vamos lá iniciar aqui a primeira questão, né? A questão 6 desse vídeo de hoje, para a gente finalizar as outras 5 questões. A gente vai falar hoje aqui sobre índice CORRESP. Aí eu vou explicar para vocês qual que é a diferença e principalmente a vantagem dela em relação ao PROC-V. Porque a tabela, você vai ver aqui que é muito parecida, ó. A gente tem a mesma tabela de funcionários aqui, as mesmas informações. Aí eu vou explicar aqui para vocês como que a gente vai fazer o índice CORRESP, ok? Bom, galera, então vamos lá. Vamos primeiro entender o enunciado aqui, então, do exercício. Tá aqui, ó. Encontre o código e o salário do funcionário usando o índice CORRESP, ok? Ah, eu conseguiria encontrar o salário dele usando o PROC-V? Sim, como a gente fez no exercício anterior, se a gente fizer um PROC-V, a gente consegue, através do funcionário Bruno Lima, trazer o salário dele. Mas qual que é a diferença do índice CORRESP? Com o PROC-V, por exemplo, eu não consigo trazer o código dele. Porque ó, o código está à esquerda do item procurado. Então, por isso que no PROC-V eu não consigo trazer o ID dele. Por isso que aqui ó, no PROC-V, as minhas consultas de busca ó, era sempre pelo ID, tá vendo? Ó? Nunca era pelo nome da pessoa. Por quê? Eu não consigo buscar algo que está à esquerda do item procurado. Ok? Então, com o índice CORRESP eu consigo. Então, com o índice CORRESP eu consigo trazer tanto o salário quanto o ID, ou seja, tanto itens que estão à direita ou à esquerda do item procurado. O item procurado aqui é o funcionário Bruno Lima. Então vamos lá, como que a gente vai fazer? Está aqui a sintaxe da função. Então vamos lá, igual índice. O índice, eu quero que ele retorne o que aqui? Não é o código? Então a minha matriz vai ser essa daqui, ó. Eu vou selecionar aqui a minha tabela do ID. É isso que eu estou procurando aqui, ó, o código dele, ó. Então, selecionei a minha matriz, agora eu vou entrar com o CORRESP. Que aí é muito similar com o PROC-V nesse caso. Ó. CORRESP. Ele vai pedir o valor procurado. O que é o valor procurado? É o Bruno Lima. Porque eu estou procurando o ID do Bruno. Então, eu vou selecionar aqui ó, o nome do Bruno. Ponto e vírgula, ele vai aqui, ó, matriz procurada. Aonde que eu vou encontrar o Bruno? Ele vai estar aqui, ó, na coluna de nomes. Ponto e vírgula. Aí é a mesma coisa lá do PROC-V que eu falei, correspondência exata ou aproximada, no caso aqui é a correspondência exata. Eu quero que ele procure exatamente o nome Bruno Lima. Dou 2 cliques aqui, fecho o parêntese do CORRESP e fecho o parêntese do índice. Vou apertar Enter aqui, ó. Pronto, ele trouxe, ó, Bruno Lima, o ID 102. E para trazer o salário dele? A mesma coisa, ó, igual, índice. Só que agora, o índice, como eu quero trazer o salário, o índice é sempre a informação que eu quero trazer. Eu quero trazer o salário, então eu vou selecionar a coluna do salário. Ponto e vírgula, aí eu venho com CORRESP. CORRESP, qual que é o valor procurado? É o nome do Bruno Lima. Vou lá, selecionei, ponto e vírgula, matriz procurada. Onde vai estar o Bruno? Na coluna aqui dos nomes, ó. Então, seleciono esse intervalo, ponto e vírgula, correspondência exata. Fecho os 2 parênteses. Pronto, ó. Ele trouxe aqui, ó, 3.200. Vou colocar aqui no formato contábil. Tudo funcionando. Então, perceba que no índice CORRESP, eu não preciso selecionar a tabela inteira. Com o índice, eu seleciono apenas a coluna que eu quero trazer. E com o CORRESP, o item de onde está o valor procurado. Então, eu vou sempre selecionar 2 colunas apenas. Por isso que eu consigo trazer a informação tanto que está à esquerda quanto à direita. Diferente do PROC-V, que eu tenho uma limitação de trazer sempre os itens que estão à direita do valor procurado. E aí eu seleciono a tabela inteira. Beleza?
Bom, esse foi o índice Corresp. Agora a gente vai para o próximo item, que é a validação de dados, ok? Aqui na validação de dados, olha o que ele está pedindo. Cria uma lista suspensa com a coluna status com as opções pendente, em andamento, concluído e cancelado. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, validação de dados, dados, permitir lista, fonte. Esse é o caminho. Então, ó, eu vou copiar isso daqui, ó. Eu vou copiar aqui, na verdade, aqui, ó. Vou copiar o nome aqui, status. Vou colar ele aqui, ó, e vou criar aqui junto com vocês. Eu vou aqui manter a largura. Pronto. E vou juntos aqui fazer uma validação de dados igual está funcionando aqui, ó. Pendente, em andamento, concluído, cancelado. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar um intervalo que eu quero fazer essa validação de dados, ou seja, para todas essas linhas aqui. Aí eu vou aqui, ó, seguindo o caminho, ó. Dados, validação de dados. Aí aqui, ó, permitir. Tá vendo que ele fala aqui, ó, permitir lista. Isso, lógico, não vai estar no exercício, né? Para quando vocês forem fazer. Eu tô só colocando aqui para facilitar. Aí vocês vêm aqui, ó, no permitir, eu vou escolher lista. E aqui na fonte eu tenho duas opções. Aqui eu vou escrever direto. Depois eu vou aproveitar o exercício anterior para te mostrar como é possível fazer também, tá? Então, nesse fonte aqui eu vou escrever direto. Então, eu vou escrever aqui as opções. Pendente, ponto e vírgula, não é vírgula, tá? Ponto e vírgula. Outra opção, em andamento, ponto e vírgula, concluído, ponto e vírgula e cancelado. Escrevi aqui, ó, separando com ponto e vírgula as opções que eu quero ter aqui. Vou clicar em OK. Aqui, ó. E aí agora ele não permite que eu digite outra informação aqui, ó. Tá vendo? Ele não deixa. Então, por isso que a validação de dados é importante. Quando você quer comparar algo, fazer um ranking ali, um relatório de quantos pendentes tem. É importante você ter isso daqui para que não deixe livre. De repente a pessoa escreve pendente com espaço, esqueceu uma letra e o relatório vai puxar um dado errado ali, né? Porque ele não vai puxar todos os pendentes realmente. Por isso que é importante a validação de dados para garantir que você primeiro digita somente as opções cadastradas e não haja erro de digitação. Então, por isso que é muito importante a validação de dados. Bom, mostrei aqui para vocês uma opção, eu digitando diretamente as opções que eu quero cadastrar. Vamos pegar esse exemplo aqui e voltar rapidinho, ó. Aqui, ó, funcionário. E se eu quisesse saber da Ana Souza agora? Se eu quisesse saber da Carla Mello, em vez de eu digitar o nome aqui, eu posso fazer uma validação de dados aqui, ó. Então, eu vou aqui em dados, validação de dados. No permitir aqui eu escolho lista. E aí, ao invés de eu começar a escrever os nomes aqui, ó, eu vou clicar nessa setinha e vou selecionar esse intervalo aqui, ó. Selecionei esse intervalo, vou clicar em OK, aqui, ó. Ele já apareceu para mim todas as opções que tem lá. Então, é sempre o ideal se você tivesse uma base de dados para você selecionar. Porque se mudar alguma coisa, por exemplo, eu escrevi esse nome estranho aqui, ó. A partir do momento que eu escrevi esse nome estranho aqui, ó, ele já apareceu para mim, ó. E está funcionando, entendeu? Desse formato aqui, escrevendo, se mudar alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Tenho que selecionar tudo, vir aqui em validação de dados e mudar ele aqui, ó. Tem que apagar um nome, colocar outro, então dá mais trabalho. Então, sempre que possível, que tiver uma base de dados é melhor, porque você usa essa base de dados para fazer a validação de dados, ok? Bom, então fizemos aqui a validação de dados. A validação de dados tem um mundo aqui. A gente viu um exemplo que é o permitir lista, que é o mais solicitado. Mas tem data, tem número inteiro, tem hora, para você limitar ali algumas informações, beleza? Bom, vimos validação de dados, vamos para o próximo aqui, para o Cierro. Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse Cierro é o seguinte. A gente tem aqui um PROC-V, ok? Para ele trazer aqui, com base nos códigos, ó, o P003, ele está trazendo aqui, ó, teclado mecânico. Aí o que acontece? Quando eu colocar um código aqui, ó, P007, não existe aqui, ó. Para mim colocar esse erro, para mim que apareça o nome não encontrado. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. E não fique aquele formato de erro lá de ND. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vou colocar ele aqui do lado e vou refazer esse processo. De novo, ó, colou, vem aqui, ó, manter a largura original. Pronto, ele já arruma certinho, beleza? Vou apagar aqui as fórmulas e vou fazer novamente aqui, o PROC-V mesmo, ok? Então vamos lá. Igual, PROC-V,
valor procurado. Tá aqui, matriz tabela. Ó, tá vendo? O PROC-V, sempre o valor procurado tem que ser a primeira coluna da matriz tabela que eu selecionar, ok? Eu tô querendo o produto, então, ó, no índice da coluna é o 2, ó. 1, 2. Se você não acompanhou a primeira parte desse vídeo, pode voltar porque eu explico com detalhe lá o PROC-V, tá bom? Então aqui, ó, 2, ponto e vírgula, falso. Pronto, ele trouxe aqui, ó, teclado mecânico. Ah, importante, eu vou aqui, vou travar já esse intervalo, porque quando eu arrastar para os outros itens, eu quero que ele mantenha esse intervalo aqui. Beleza. Vou vir aqui, vou arrastar, ó. Tá vendo aqui, ó, que ele trouxe esse ND? Então fica feio, fica estranho isso aqui. Parece que é um erro, parece que a pessoa não, sei lá, não soube fazer a fórmula. Uma pessoa que não entende, fala, ah, tá errada essa planilha, tem algum problema. Então o que a gente faz? A gente trata esse erro com a função se erro. Então vamos lá, o que eu vou fazer antes do PROC-V? Eu vou vir aqui, eu vou colocar essa função, se erro. Tudo que eu colocar depois aqui vai aparecer no lugar de CND. Então, por exemplo, aqui no exercício, ele está pedindo para exibir não encontrado. Então o que eu vou fazer? Daqui no final, ó, da fórmula, abro aspas, aspas duplas e escrevo não encontrado. Fecho aspas duplas, fecho parêntese novamente, dou enter. Opa. Ah, faltou o ponto e vírgula aqui, ó. Esqueci do ponto e vírgula. Então aqui, ó, se erro, ponto e vírgula e escreve o que você quer que apareça. Pronto, ó. Venho aqui, ó. Vou arrastar agora, ó, tá vendo? Apareceu o nome não encontrado. Ah, se eu quisesse só deixar vazio, é só eu apagar esse nome não encontrado. Deixo só as duas aspas duplas aqui. Ó, vou arrastar aqui, ó. Tá vendo? Aí funciona. Tudo que eu colocar entre essas aspas, vamos supor que eu colocar NA ou um tracinho. Ó, coloquei um tracinho aqui, ó. Se eu arrastar, vai aparecer um tracinho. Então, isso é tratar o erro. Ah, por exemplo, vai acontecer um erro que ele não vai encontrar esse código. O que eu quero que apareça depois? Então, você usa a função se erro. Ou seja, se houver algum erro, o que eu quero que apareça? Então, eu posso escrever produto novo. Ou seja, é um produto novo que não estava na minha base de dados atual. Ó, se eu vir aqui arrastar, ele vai trazer. Por quê? Porque aí eu tenho que cadastrar esse P007 e o P099 na minha base antiga para poder aparecer o nome dele. Beleza? Bom, galera, então fizemos aqui também a tratativa do se erro. Agora a gente vai para a tabela dinâmica, é o penúltimo item do vídeo de hoje. Bom, então vamos lá, vamos entender aqui o que está pedindo. Usando a base abaixo, eu crio uma tabela dinâmica para análise de vendas por região e produto. Então a gente já tem aqui uma base de dados, a gente vai criar essa tabela dinâmica. Como o exercício não está falando que eu tenho que criar essa tabela dinâmica numa outra aba, a gente vai criar ela aqui do lado mesmo, ok? Então como que se faz isso? Primeiro, seleciona toda a base de dados, por quê? Porque ela não está em formato tabela. Se ela tivesse em formato tabela, era só clicar em qualquer célula. Como ela não está, eu seleciono toda a minha base de dados. Geralmente é assim que eles pedem nos exercícios. Seleciona, venho aqui em inserir, venho aqui tabela dinâmica, da tabela intervalo. Aí ele vai mostrar aqui, ó, qual que é o intervalo, ó, dessa aba Q9 tabela dinâmica, da linha B7 ao F37, ó, coluna B, linha 7 até a coluna F37, é isso mesmo. Ó, aí aqui é aquilo que eu falei, ó. Ele pergunta, você quer criar essa tabela numa nova planilha, numa nova aba, ou numa planilha existente? Nesse caso, eu vou clicar numa planilha existente. Quando eu clico aqui numa planilha existente, eu tenho que falar o local. Onde eu quero criar? Eu clico na setinha, falo, eu quero criar aqui, ó, porque fica do lado. Dá pra gente comparar aqui, ó. Então, cliquei aqui, cliquei na setinha, cliquei OK, pronto, ó. Ele já gerou aqui para mim a estrutura da tabela dinâmica. Tá vendo esses campos que tem aqui? São exatamente os cabeçalhos que a gente tem aqui. Então vamos retomar o que ele pediu, uma tabela dinâmica para análise de vendas por região e produto. Então análise de vendas, ele quer saber o quanto que eu vendi. A primeira coisa, eu pego o valor e arrasto aqui, ó, para valores. Ó, eu já sei aqui que eu vendi 67.901. Tá, mas ele quer saber o quanto eu vendi por região e por produto. Então, a gente pode fazer aqui, ó, se eu pegar região e arrastar aqui, ó, para linhas,
olha o que vai acontecer. Ó, ele já separou aqui para mim, ó, o quanto que eu vendi por região. Então ele já deu aqui, ó. Se eu coloco região aqui em colunas, ele vai dar da mesma forma. Então ele tá aqui, só que aí é uma questão de estética. Você vê o que fica melhor ali, né, para sua análise. É melhor você olhar as regiões assim, ó. O valor vendido, uma coluna do lado da outra, ou uma linha do lado abaixo da outra. É melhor assim, visualmente fica melhor, certo? Então beleza, resolvemos aqui a questão de região. E produto? Ah, eu posso colocar produto aqui também? Posso, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma análise, ó. Eu vi aqui que na região leste eu vendi 15 mil, desses 15 mil, quanto foi de cada produto? Na região norte eu vendi 18 mil, quanto foi de cada produto? E assim por diante. Eu posso colocar nesse formato, como também posso cruzar as informações. Eu posso pegar esse produto que eu joguei aqui em linhas e colocar aqui em colunas, ó. Olha o que ele vai trazer para mim, ó. Tá vendo? Então fica melhor dessa forma, ó. Eu consigo ver a região leste que eu vendi 15 mil, desses 15 mil, o quanto foi de cada produto. E eu consigo ver aqui, ó, o quanto eu vendi total de cada produto também nesse eixo. Eu vendi do produto A 16 mil. Desses 16 mil, quanto foi de cada região? Tá vendo? Então eu consigo cruzar as informações. Eu consigo ver tanto o total de cada região por produto, como o total de cada produto por região. Então, nessa forma, a gente fecha aqui o enunciado aqui pedindo análise de vendas por região e por produto. Beleza? Bom, galera, então vamos lá. Vamos para o último exercício aqui, que é desenvolver um gráfico. O que ele está pedindo aqui, ó? Com base na tabela abaixo, crie um gráfico de colunas comparando a venda dos 3 vendedores por trimestre. Então, o exercício é esse. Então, ele não está pedindo para você usar um gráfico com recursos avançados. Então, a gente tem sempre que prestar atenção no enunciado. Então, é um gráfico simples mostrando exatamente o que está aqui, ó. Mostrando, comparando as vendas dos 3 vendedores por trimestre. Trimestre 1, estou comparando os 3 vendedores. Trimestre 2 e assim por diante, ok? Então, para fazer esse gráfico é bem simples. Você vai selecionar todo o intervalo, vai vir aqui em inserir. Sempre consulta aqui gráficos recomendados, que pode estar aqui, ó. Nesse caso já tá, ó, tá vendo? Ó? Um gráfico aqui, ó, ele tá comparando aqui já, ó. Um gráfico de coluna comparando, ó, esses vendedores aqui, ó, por trimestre, ó. Então o gráfico ele já tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui do lado aqui, eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Vou diminuir aqui, só um momento, pra gente acompanhar juntos aqui. Pronto. Então, o gráfico ele já está feito aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o título. Por exemplo, ele nem pediu para colocar o título, mas eu posso mudar. Posso vir aqui e colocar vendas por trimestre. Então, aqui eu já estou comparando, ó. Estou comparando o trimestre 1, eu consigo ver que é a Marina, por conta da legenda. Trimestre 2, eu consigo ver quem mais vendeu foi o Paulo, e assim por diante. Vamos supor que o exercício aqui não tivesse pedido um gráfico de colunas, tivesse pedido um gráfico de barras. O que a gente iria fazer? Eu vou apagar esse aqui, ó. Vou selecionar aqui, inserir, gráficos recomendados, ó. Tá vendo que o de barras está aqui, ó. Ele aparece aqui, mas eu poderia vir aqui em todos os gráficos e pegar aqui também barras, ó. Não tem nenhum problema. A gente poderia pegar aqui, ó. Aí eu posso tirar esse eixo daqui, ó. Ele vai comparar da mesma forma. Então, trimestre 4, trimestre 3, trimestre 2, trimestre 1. Só que fica estranho, por isso que ele não pediu de barras. Porque senão você teria que inverter o eixo para começar do primeiro trimestre, ok? Então aqui ele pediu o gráfico de colunas, tá feito. Agora vamos supor que a comparação fosse não pegar o trimestre e comparar cada vendedor, mas sim fosse analisar o vendedor e o desempenho dele por trimestre. É uma análise diferente. Olha como que seria. Vou pegar esse gráfico aqui, ó, vou diminuir o tamanho dele aqui, vou copiar ele, vou colar aqui embaixo, só para a gente olhar aqui, ó, um abaixo do outro aqui, ó. Vamos supor que a análise aqui, hoje eu tenho trimestre 1 e comparo todos os vendedores. Trimestre 2, comparo todos os vendedores. Vamos supor que eu quisesse olhar o Carlos, o desempenho dele comparando por trimestre. A Marina e assim por diante. O que seria aqui fácil? A gente não precisaria reconstruir esse gráfico. Ó. Clica com o botão direito nele. Vem aqui, ó, selecionar dados, ó. Ele está trazendo aqui de onde está vindo os dados. Eu poderia aqui, ó, alternar linha e coluna. Olha o que vai acontecer. Ó, tá vendo? Ó? Então agora eu estou comparando. Se o enunciado fosse
comparar os trimestres por cada vendedor, o gráfico seria esse daqui, ó. Eu tô olhando o Carlos, ó, eu vejo que o quarto trimestre foi o melhor desempenho. A Marina, o terceiro trimestre foi o melhor desempenho. E o Paulo também, o quarto trimestre foi o melhor desempenho. Então, essa é uma outra opção. Então, é por isso que é importante sempre você ver o que está no enunciado. Nesse caso aqui, ó, ele quer comparar os vendedores por trimestre. Então, é esse cara aqui. Se fosse comparar os trimestres por cada vendedor, aí seria esse cenário aqui. Beleza? Bom, galera, com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, se você chegou só nesse vídeo, volta o vídeo anterior aí para você acompanhar a parte 1, para você ver as 10 questões desse teste de Excel que a gente está trazendo aqui. E não deixa de curtir e compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante a gente aqui no canal. E se inscrever, claro, tem vídeo toda semana aqui, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.